Então, retornando, pessoal, bora conversar um pouco sobre os conceitos ou o conceito de direitos humanos. Esse é um tema muito difícil. Eu não vou querer que pareça fácil, mas por que é difícil? Porque direitos humanos é um termo polissêmico. Eu comentei com vocês na aula passada que existem dois conceitos, né, de direitos humanos, em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, são direitos do ser humano por ser um ser humano, sentido amplo. Isso inclui direitos fundamentais, que são aqueles previstos na Constituição, os direitos humanos em sentido estrito, que são aqueles previstos em tratados internacionais, e, em terceiro lugar, os direitos não positivados, que são aqueles não previstos em lugar nenhum. Tem 3 direitos. Tá. Aqui a gente está conversando primeiramente sobre os direitos humanos em sentido amplo, incluindo qualquer uma dessas categorias, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer as diferenças. Por enquanto, é em sentido amplo. Bem, para que eu consiga ter um conceito de direitos humanos, eu preciso saber o que compõe um direito. E aí, então, eu chego a um conceito sobre direitos humanos. Bem, primeiro ponto. Todo direito, para que ele exista, ele precisa estar previsto em uma norma jurídica. Pessoal, aqui é qualquer direito mesmo. Um direito de caráter civil, de caráter penal, de caráter trabalhista, não importa. Só existe direito se ele for previsto em uma norma jurídica. Os direitos humanos também. Professor, mas toda norma é uma lei escrita, uma lei positiva? Não. Podem ser normas jurídicas positivadas, criadas pelo Estado, formalizadas, um contrato. Claro, direitos humanos não vai surgir pelo contrato, né? Mas eu digo assim, um direito, em geral. Os direitos humanos, especificamente, podem surgir por uma lei positivada, como a Constituição, mas eles podem surgir também por normas jurídicas não positivadas, que nós chamamos de normas do direito natural. Então, eu posso ter direitos humanos prevista explicitamente em uma norma jurídica positivada ou direitos humanos que decorrem de normas jurídicas não positivadas. São raros, mas é possível que existam. Tá, então, primeiro ponto. Os direitos humanos são direitos previstos em normas jurídicas. Quais são eles? Aí nós temos 3. Existem os direitos fundamentais. Eu devia ter sumido com essa resposta aqui. Mas os direitos fundamentais, gente, são direitos que estão previstos na Constituição. Pergunta: é possível um direito fundamental previsto em lei? Existem direitos fundamentais previstos em lei? As não positivadas, Larissa, elas dependem de a gente vai dizer assim, elas dependem de um reconhecimento implícito. Não foi positivado, não foi reconhecido em nenhum momento, não foi reconhecido em nenhum momento histórico específico, mas a comunidade internacional, ela entende que aquilo é um direito por natureza. A gente vai entender melhor isso que significa, tá? Mas a ideia é, não surge em um momento histórico, sempre existe, mas eles serão reconhecidos em algum momento histórico. Em algum momento os países vão dizer, realmente, isso aqui é um direito básico do ser humano, tá bom? Mas a ideia é que os não positivados, eles existam sempre. Onde houver um ser humano, ele sempre vai existir. Tá bom? Mas sim, não fujam. Os direitos fundamentais, eles podem estar previstos em uma lei, ou seja, podem estar previstos em uma norma abaixo da Constituição? A resposta é não, pessoal. Direitos fundamentais, tá bom? Esse aqui, direitos fundamentais só podem existir se previstos em uma Constituição. Segundo grupo de direitos, o direito internacional dos direitos humanos.
O direito internacional dos direitos humanos, por sua vez, são direitos previstos em tratados e documentos internacionais. Professor, tratado e documentos são sinônimos? Não. Tratados são documentos que foram ratificados por um país. Documentos podem não ser ratificados, tá bom? Existem documentos internacionais de direitos humanos que não passam por ratificação. A gente vai aprender isso lá na frente, tá bom? Mas os direitos humanos, no sentido de direito internacional dos direitos humanos, são previstos em documentos ou tratados internacionais. Por fim, nós temos os chamados direitos humanos não positivados. Alguns chamam de direitos do homem, por exemplo, que são, primeiro, né, é um conceito controverso. Nem todo mundo aceita esse conceito, nem todo mundo aceita que existem direitos humanos não positivados. Aqueles que aceitam vão dizer assim, esses direitos não positivados são aqueles que decorrem de normas do direito natural. Isso que eu disse, decorre por natureza, Larissa. São direitos que decorrem do simples fato de eu ser um ser humano. Exemplo, ainda que se não fosse positivado, né, ela está positivada, tanto na Constituição quanto em documentos internacionais. Mas se não fosse, um bom exemplo de um direito humano não positivado é a vida. Porque perceba, se você não tiver a vida, você tem como ter algum direito? Não. Então, a vida, ela é um direito decorrente da natureza das coisas. É um direito decorrente de como simplesmente nós somos como seres humanos, tá? A gente ainda vai explorar um pouquinho mais esse conceito. Enquanto é só um conceito inicial. Bem, primeiro ponto então, tá? Os direitos humanos são direitos previstos em normas jurídicas, sejam normas constitucionais, internacionais ou do direito natural, mas aqui é um pouco excepcional. Segundo, esse direito ele nos assegura um certo status jurídico. Status jurídico todo direito, isso aqui, gente, aplica para todo, mas eu estou trazendo para os direitos humanos, depois eu vou dar a característica distintiva. Mas os direitos, incluindo os direitos humanos, eles me asseguram uma prerrogativa. Eles me dão direito a alguma coisa. Todo direito me assegura o direito a alguma coisa. E aí a gente vai usar quatro palavrinhas para aprender os status jurídicos, ou quais são as prerrogativas que um direito me dá. Normalmente, os direitos eles me asseguram uma pretensão. O que é uma pretensão? É algo que pode ser exigido. Então, um direito humano que assegura uma pretensão é um direito que me dá a possibilidade de exigir uma outra pessoa. Os direitos humanos normalmente se aplicam contra o Estado, então é o direito que eu tenho de exigir do Estado que ele faça alguma coisa, que ele me assegure uma certa coisa. Exemplo, direitos sociais. Bora lá, você está no 10º, vocês já deram seguridade social. Me deem um exemplo de direitos sociais. Os direitos sociais, em geral, são direitos de pretensão. Me deem um exemplo de direitos sociais. Um ou dois exemplos. Direito à saúde. Perfeito. Direito à saúde. Direito à saúde, direito à moradia, educação. Muito bom. Isso mesmo. São direitos sociais. O que esses direitos me asseguram? Eles me asseguram a possibilidade de exigir que o Estado tome providências para me assegurar serviço médico, me assegurar serviços educacionais, me assegurar uma política pública de habitação, por aí vai. Esses são direitos de pretensão. Vocês estão entendendo a lógica? Eu exijo que outra pessoa faça algo para mim. Eu exijo que uma outra pessoa assegure algo para mim. Pretensão. Todos os direitos humanos são pretensões? Não. Você tem outros direitos. Exemplo, os direitos humanos me asseguram um poder. Poder
Um direito que assegura um poder é um direito a que eu exerça uma certa conduta, a que eu faça algo e que isso implica uma decisão. E aí tem uma consequência, que quem está sujeito a essa minha decisão não pode fazer nada. Ou seja, quem sofre com a minha conduta, quem sofre com a decisão que eu tomei, não pode resistir. Vou dar um exemplo no direito civil, é porque eu sou professor de direito civil também. Então, ou eu vou dar exemplo de direito constitucional, ou eu vou dar exemplo de direito civil. Se vocês lembrarem, existe um conceito que às vezes o aluno entra no civil 1 e sai lá em civil 6 e não aprende. Direitos potestativos. O que é um direito potestativo? Um direito potestativo é um direito que me assegura um poder. Eu posso fazer algo e quem está sujeito ao meu poder não pode fazer nada. Exemplo, divórcio. O divórcio é um direito potestativo. Você casou, passou 10 anos casado, acordou um belo dia de manhã e disse, não quero mais estar casado, cansei, quero divórcio. Você vai e diz, olha, quero divórcio. Pergunta, hoje, o seu cônjuge pode negar o divórcio? Ele pode, não nem negar, ele pode impedir o divórcio? Não. Não. Mas se você pedir o divórcio, isso vai afetar a situação dele? Vai. Se você pedir o divórcio, vai mudar o estado civil dele, vai mudar o patrimônio dele, vai mudar um monte de coisa para ele. Ele não pode fazer nada. Você praticou a conduta, você tomou a decisão e ele simplesmente se submete à sua decisão. Isso aqui é só um exemplo de um direito que é um poder. Que direitos humanos são poderes? Em geral, os direitos políticos. Por exemplo, direito de voto. O direito de voto é um excelente exemplo de um direito que representa um poder. Você vai lá, escolhe o seu candidato, vota nele, você escolhe aquilo. O poder público pode dizer, olha, não, neste aqui você não pode votar. Não, isso você não pode fazer. Se o cara cumprir as condições de candidatura, você tem o direito de votar nele. Professor, mas ele vai ser o único, eu vou ser o único voto dele. Não importa. Não importa. Tá bom? Essa é uma decisão sua que não pode ser resistida pelo Estado. Você participa de uma decisão sobre o Estado e o Estado não pode fazer nada para te impedir. Ficou claro o que é um direito com poder? Esse talvez seja o conceito mais difícil dos 4. Mas ficou claro o que significa ele? Sim? Sim, professor. Perfeito. Olha só. Terceiro, gente. Direito como liberdade. Aí você vai dizer, as liberdades, liberdade de ir e vir, expressão. Não. O que é um direito de liberdade? Tecnicamente, tá? Isso aqui é uma classificação técnica que a gente adota desde um autor chamado Hofeld. Hofeld fez essa construção e aí ela se tornou clássica, né? Às vezes é mal compreendida, mas essa é a classificação clássica é repetitiva, né? Classificação tradicional dos direitos. O que é uma liberdade? É um direito de não ser obrigado a fazer alguma coisa, mas pode ser que seja uma obrigação. Então, assim, a liberdade é, hoje eu não sou obrigado a fazer aquilo, mas é possível que surja uma restrição posterior. É possível que venha a surgir uma obrigação. Enquanto não vier obrigação, eu sou livre, mas pode vir uma obrigação futura. Exemplo de um direito desse tipo é o princípio da legalidade. Bora lá. A legalidade significa assim, a fórmula clássica da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Qual é o finalzinho? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Pessoal.
Não me Se não em envergonho. virtude da lei, seria isso, não? Isso, Em muito virtude bom. da lei. Se não em virtude da lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude da lei. Então, olha só. Enquanto não vier lei, eu sou obrigado a alguma coisa? Não, não sou. Mas pode vir uma lei criando uma obrigação? Pode. Isso é uma liberdade. Professor, mas a liberdade de expressão não é assim também? Bora lá, fazer esse teste. Eu posso falar, eu posso criticar o governo hoje, liberdade de expressão. Mas o governo pode criar uma lei de censura e a partir de então eu ser proibido de falar? É possível isso? Não. Não. Porque a liberdade de expressão, ela não é uma liberdade, por incrível que pareça. Ela é uma imunidade. E vai lembrar até, inclusive, a expressão do direito tributário. Todo mundo aqui teve aula com o Jean e todos amam o Jean, porque todos os alunos amam o Jean. Isso é pacífico. Inclusive, gente, se alguém não ama o Jean, essa pessoa não é confiável, não seja amigo delas, tá bom? Mas todos os alunos que eu conheço amam o Jean. Eu não sei por quê. Inclusive, eu quero muito que ele ensine a técnica, porque é muito legal ser amado, né? Mas, enfim, gente, voltando. O Jean ensinou para vocês sobre imunidade. E aí ele disse para vocês, muito provavelmente, que a imunidade ela impede que o poder, que o Estado exerça o seu poder de tributar naquela situação, correto? Pergunta: pode vir uma lei, instituindo tributação nas hipóteses de imunidade? É possível? Não, não é possível. A imunidade, diferente da isenção, eu aprendi pouco de tributário, mas o que eu lembro basicamente é essa distinção. A, a isenção ela pode ser retirada pela lei, a imunidade não, porque a imunidade é uma prerrogativa que a Constituição deu de você não sofrer com o poder do Estado naquela situação. Para alguns, inclusive, seria uma cláusula pétrea, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, não nos interessa aqui. Bem, o que é um direito humano que funciona como uma imunidade? É o direito de não ser obrigado, igual a liberdade, eu não sou obrigado, só que não é possível surgir uma obrigação depois. Eu não sou obrigado hoje e eu não vou ser obrigado nunca. Não vai surgir uma obrigação depois. A imunidade me assegura essa prerrogativa de não ser obrigado hoje e daqui para frente. Então, exemplo de novo, liberdade religiosa. Nem coloquei aqui. Exemplo. Liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um tipo de imunidade. Por quê? Hoje você não é obrigado a seguir nenhuma religião, correto? Então você decidiu virar budista. Você é budista. Religião majoritária no Brasil é o cristianismo, especificamente o cristianismo de vertente católica. Você pode ser obrigado pelo Estado a adotar o catolicismo como sua religião oficial? Não. O Estado pode, no futuro, te obrigar a isso? Também não. Também não. Então, ela é uma imunidade. Ficou clara essa classificação? Sim. Bem, e aí nós chegamos, então, na nossa última parte. Então, os direitos humanos são direitos assegurados por normas jurídicas que me asseguram um desses status, que pode ser uma pretensão, uma liberdade, uma imunidade ou um poder. Mas qual é a característica diferente dos direitos humanos? O que é que diferencia aí de todo o resto, gente? É porque os direitos humanos, eles decorrem da condição humana. O único fator, a única coisa que se exige
para que você tenha um direito humano é ser um ser humano. Então, o simples fato de você ser um ser humano, o simples fato de você ser uma pessoa humana, te torna titular desses direitos, independentemente de qualquer qualificação, independente de origem nacional, de origem étnica, de sexo, de idade, de religião, de classe social, não importa. Não existe nenhuma circunstância relevante para os direitos humanos que não seja a sua condição como ser humano. O simples fato de ser uma pessoa humana te faz titular desses direitos. Então, são direitos que decorrem da condição de pessoa humana. Com qual finalidade? Vão ser 3 palavras que nós vamos usar muito na disciplina. Os direitos humanos são direitos que existem para assegurar a toda e qualquer pessoa liberdade, igualdade e dignidade. Liberdade de autodeterminação, igualdade entre as pessoas e igual dignidade. A pessoa pensei que fosse o lema da Revolução Francesa. Não, não é, tá? Revolução Francesa ia falar. Parece, né? Liberdade, igualdade seria fraternidade, mas não o último da dignidade. Dignidade. Quando a gente chegar lá na unidade sobre igualdade, a gente vai conversar mais sobre o que é igualdade, tá? Igualdade não é necessariamente todo mundo da mesma forma. Mas a gente vai chegar lá na frente, tá bom? Existe uma igualdade que é chamada igualdade material, que admite diferenças, tá bom? Gente, e aí a gente chega a um conceito genérico, por enquanto, tá bom? Um conceito geral de direitos humanos. Direitos humanos são direitos que toda e qualquer pessoa tem, independentemente de qualquer qualificação. O simples fato de ser pessoa humana te assegura esses direitos. Deixa eu dizer que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. São direitos que você tem por ser um ser humano e são proibições. São coisas que não devem ser feitas a nenhum ser humano. São direitos que todo ser humano tem e são proibições que protegem toda e qualquer pessoa pelo simples fato de ser pessoa. Por exemplo, racismo. Exemplo, racismo. Nenhum ser humano deve ser submetido a racismo, não importa a circunstância. Tratamento cruel. Nenhum ser humano deve ser submetido a tratamento cruel, não importa a circunstância. E por aí vai. Tá bom? Então, esse é o núcleo do nosso conceito de direitos humanos. Conceito inicial, tá bom? A gente ainda vai aprofundar esse conceito ao longo das próximas aulas. Tudo bem até aqui, gente? Não? Tudo certo? Então, gente, até a próxima aula. Vejo vocês no mesmo dia. Nossa aula é amanhã, na verdade, né? Tô pensando que hoje é sexta já. Não. Amanhã. Nossa aula é amanhã, primeiro horário, tá bom? Vejo vocês amanhã às 19 horas, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite.